Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 39. 139. É um dos salmos mais belo do saltério, né? Dos salmos. Um estudo bíblico do Salmo 139 revela a forma com que o salmista reflete acerca de quem é Deus. Esse salmo é uma oração pessoal em forma de poesia, na qual o salmista medita nos atributos de Deus. Ele traz uma preciosa exposição que contrasta a grandiosidade de Deus, do Senhor, e a pequenez do homem. Este salmo é atribuído a sua autoria a Davi, ao rei Davi, mas não se sabe a ocasião exata da sua vida em que ele foi escrito. O salmo fala de onisciência, de onipresença, de onipotência como atributos incomunicáveis. Isto é, só Deus possui. Ele não divide esses atributos com mais ninguém, né? O prefixo onisciência, onipresença, onipotência. O prefixo oni significa todo. Então, onisciência ele possui todo conhecimento, toda ciência. A onipresença é aquele que está presente em toda parte. E onipotência é aquele que pode todas as coisas, que tem todo o poder. Também o salmo fala de santidade. Santidade, aí sim, já é um atributo comunicável. Deus compartilha da sua santidade conosco, e é por isso que ele exige que sejamos santos. Levítico capítulo 19, 2, ele diz: sede santo, porque eu sou santo. O Salmo 139 traz uma mensagem aterrorizante para o pecador, ao revelar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Se Deus é o soberano, é o poderoso, então o homem não tem esse atributo. Mas ao mesmo tempo ele também traz uma mensagem extremamente confortante ao revelar o Deus soberano governa sobre todas as coisas de acordo com a sua infinita sabedoria, santidade e justiça. Ao mesmo tempo que fala de que Deus é soberano e transcendente, ele é elevado, ele é sobre-humano, ele é divino, também fala que ele é um Deus intimamente pessoal e imanente, permanente, inerente. Vamos primeiro falar sobre a primeira parte do Salmo. Você vai ver que cada parte ela começa com uma letra maiúscula em negrito, né? Em negrito. O Salmo divide-se em 4 partes. Então a primeira parte vai do verso 1 até o verso 6. Você já percebe que começa com uma letra em negrito. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já o conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Até o verso 6.
esses 6 primeiros versículos, o salmista nos apresenta Deus como o Deus onisciente. Ele começa a sua oração dizendo que o Senhor é aquele que sonda e conhece. Sondar nesse texto traz a ideia de cavar, de penetrar, de alcançar onde é mais profundo. É como um marinheiro que coloca uma sonda na ponta de uma corda e vai abaixando aquela sonda para ver o mais profundo que se possa ir dentro d'água. E aí, ao dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces, o salmista declara que Deus sabe mais sobre a sua vida do que ele próprio. Ele reconhece que o conhecimento de Deus vai no mais profundo do seu ser, onde até mesmo ele não tem capacidade de ir. E a partir do verso 2, o salmista fala sobre como Deus conhece cada momento do nosso cotidiano. O salmista vai ainda mais além. Ele declara que Deus conhece de longe os seus pensamentos. Sabes quando me assento, sabes quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Na antiguidade, os povos tinham um entendimento territorial sobre as divindades. Para os povos pagãos, cada cidade possuía o seu Deus. E eles pensavam de que cada divindade só podia ir até o limite do seu território. Se a divindade pertencia àquela cidade, ela só agia naquela cidade, só conhecia e protegia os seus fiéis daquela cidade. Mas aqui no Salmo 139 não. O salmista rompe e desconsidera esse conceito pobre e falido. Ele apresenta a Deus que não está preso a limites territoriais. Esse Deus não conhece apenas aquilo que está dentro das fronteiras de determinado reino. O salmista fala que Deus, que de longe percebe cada pensamento do homem. Provérbio 15:11 diz que o além e o abismo estão descobertos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Nada escapa ao conhecimento de Deus, nem o que acontece aparentemente longe, além, no abismo, nem o que acontece aparentemente perto, como sendo o coração do homem. O pai não conhece o coração do filho, o pensamento do filho, o filho não conhece o pensamento do pai, o marido não conhece o pensamento da esposa, a esposa não conhece o pensamento do marido, por mais que se amem. Mas Deus conhece todos os nossos pensamentos. Acredita-se que 10.000 pensamentos são formulados diariamente em nossa mente. E muitos desses pensamentos ocorrem num grau que nem mesmo temos condições, percebemos conscientemente. O que isso significa? Significa que Deus conhece até aqueles pensamentos que não dá tempo de a gente conhecer e perceber. Por isso o salmista diz que Deus também conhece cada uma das nossas palavras
antes mesmo que ela chegue à nossa língua. A palavra nos ensina que é impossível enganar ou passar despercebido pelo Deus onisciente. Ele conhece cada detalhe e momento da nossa vida. Conhece exaustivamente os nossos pensamentos. Ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos. E aí, aqui podemos lembrar o episódio em que o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir um novo rei para Israel. Ele ficou impressionado com a aparência de Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Devia ser um cabra saradão, viu? Ele olhou assim e disse: está aí, né, o rei de Israel. Mas o que foi que o Senhor respondeu: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia! Muitas vezes, irmãos, no ministério do aconselhamento, nós convidamos um irmão ou uma irmã para conversar, e tem algumas pessoas, o pastor deve saber disso muito bem, fica enrolando a gente como se a gente não tivesse percebendo a verdade, ou como se Deus não tivesse ali presente. Eu lembro-me quando eu era sargenteante, viu, Brivaldo? Na polícia militar, fui sargenteante na P1, é o setor que ficava até mais acima do que as companhias. E às vezes o soldado queria enrolar a gente com mentira. A gente estava tomando conhecimento que ele estava faltando ou chegando atrasado, porque, como trabalhava no trânsito, você chegou atrasado, a coisa já começa a complicar. Aí o que era que eu fazia? Chegar mais cedo do que ele. Quando ele chegava, eu já estava lá. Depois do ter serviço, passe lá na sessão para conversar comigo. E era assim que a gente pegava o cabra na mentira. Sabe, irmãos, falando de aconselhamento, um dos nossos ofícios, como ministro do Evangelho, os pastores, os dirigentes de congregação que são pastores também nas suas congregações, é velar pelas vossas almas, mas não queiram que eles apresentem a Deus em oração com tristeza. Não, irmãos, mas que em vendo nós o seu progresso na fé cristã, nos alegremos diante do Senhor pelas suas vidas. Nossa maior alegria é ver cada um de vocês progredindo na fé cristã. Em segundo lugar, o texto, na segunda parte do texto do Salmo, fala no Deus onipotente. Começando do verso 7, você observe que começa com uma letra em negrito, porque é a segunda parte do Salmo, que diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se toma as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Aleluia. A primeira reação
do pecador diante da grandeza e da santidade do Deus onipotente é tentar fugir, é tentar escapar. Esse sentimento de fuga pode ser percebido desde a queda do homem no Éden. Mas no Salmo 139, o escritor entende o quanto isso é inútil. Jamais podemos fugir da presença do Deus onipotente. O salmista diz que os olhos de Deus o encontram onde quer que ele vá, seja no mais alto do céu ou no mais profundo abismo. Nem mesmo a morte pode esconder o homem dos olhos de Deus. O salmista diz que se ele subisse com as asas da alvorada e habitasse nos confins dos mares, a mão de Deus os guiaria e os susteria. A ideia aqui, irmão, dessa expressão é a de que, mesmo que o homem pudesse alcançar as bordas do planeta com a velocidade do raio do sol, é isso que ele quer dizer, né? Ainda assim, ele não estaria além do poder de Deus. Jeremias 23, verso 23, diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-me-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Não há nada, irmãos, que se esconda, né, dos olhos do Senhor. Claramente vemos que não há como escapar da presença de Deus. Ele está em todos os lugares. Nem o melhor esconderijo seria capaz de estar afastado da ciência e da presença de Deus. Deus vê tudo. Mas caso o homem tente recorrer às trevas para se esconder de Deus, o salmista também diz que isso é impossível. Jamais alguém poderia se esconder nas trevas daquele que no princípio disse assim: haja luz. E também o profeta Isaías diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Mesmo que alguém queira se esconder no escuro, trevas completamente, que não vê nada, ainda assim Deus está vendo ele. O texto diz que luz e trevas para Deus é a mesma coisa. Ele continua nos vendo, nos enxergando. Assim, a palavra nos ensina que é impossível escapar do Deus onipresente. O profeta Jonas foi alguém que pensou poder fugir de Deus. Talvez ele tenha pensado que, seguindo no sentido contrário ao que Deus havia ordenado, ele conseguiria escapar do Senhor. Mas ele estava redondamente enganado. Tem gente, irmãos, que as nossas vistas, isto é, quando estão dentro da igreja, é um santo. O Papa Francisco perde para ele, né? Perde para ele. E às vezes só falta ter uma auréola sobre a cabeça, mas em casa o sujeitinho é um capeta, viu? Maltrata a mulher, espanca os filhos. Deixa eu dizer uma coisa:
tempo atrás, faz um bom tempo isso, lá na casa que tem em cima da nossa, são duas casas, embaixo é uma casa onde eu moro, em cima é outra casa, né? Aí morava um pastor da Igreja Universal, né? Parece que na igreja o cabra era tanto poder que parecia que ia descer fogo do céu. Em casa era um cão chupando manga, né? Batia na esposa com o cinturão, era aquela gritaria, né? A esposa tinha, eu acho que tinha 20 ou 30 anos mais novo que ele, não era isso, Liane? 20 ou 30 anos mais novo que ele. Só por aí você tira. Acho que ele pensava que era uma filha que ele espancava com cinturão. Graças a Deus não demorou muito, senão ia acionar a polícia, a Lei Maria da Penha. Mas, pois é, em casa era um capeta, na igreja vestia uma máscara de santidade, tá? Preste atenção, irmãos. Se porventura alguém aqui ou nessa igreja procede assim, a tua religião está errada, viu? Ou tu pensas que com essa atitude vai para o céu? Eu não estou apontando ninguém, a carapuça caia na cabeça de quem é culpado. Não sei se tem alguém assim aqui. Às vezes até muda de igreja, mas Deus continua vendo ele. Continua vendo ele. No estudo que nós tivemos aqui sobre a Lei Maria da Penha, vimos que a violência doméstica, em primeiro lugar, ela é pecado. O apóstolo Pedro diz que para o homem, o marido tratar a esposa com consideração e dignidade, para que as suas orações não sejam interrompidas. Se as orações são interrompidas, é porque existe pecado. É porque é pecado. Em segundo lugar, a violência doméstica é um crime, né? A lei determina que o agressor, inclusive, venha a ser preso. E em terceiro lugar, é uma infidelidade, porque rompe com os votos matrimoniais feito no altar, diante das testemunhas de que iria amar, cuidar e proteger a mulher. E o que fazer? Aceite o tratamento do Senhor. Aceite a cura do Senhor. Aceite o tratamento. Terceiro lugar, irmãos, fala do Deus onipotente. A partir do verso 13, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis. A minha alma os sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Na sequência, o salmista fala sobre como o Deus onisciente e o Deus onipresente mostra a sua onipotência na criação do homem.
Ele mostra Deus como um artesão perfeito que constrói sua obra de arte no lugar mais improvável. Deus forma o homem secretamente na escuridão do ventre materno, e ali ele enxerga com clareza e perfeição. A gente às vezes vê pela ultrassom, né? Mas para Deus está claro ali, perfeito. O salmista diz que Deus o teceu no ventre de sua mãe como um tecelão perfeccionista que cuida detalhadamente de cada fio que é entrelaçado. É assim que Deus forma o ser humano. Interessante que depois de 3.000 anos que esse salmo foi escrito, a ciência descobriu que o corpo humano é tecido por bilhões e bilhões de células. Aleluia! É a ciência dando evidência à Bíblia Sagrada. Aleluia! No verso 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. A interpretação, irmãos, os intérpretes dão duas interpretações aqui. A primeira diz que o salmista afirma que os seus membros foram escritos no livro de Deus antes mesmo que qualquer um deles ainda existisse. Nem braço, nem perna, nem os órgãos, né? Nada existia ainda. A ideia seria algo de um arquiteto que planeja no papel, com riscos, com plantas, e depois vai realizando cada um desses planos que ele escreveu. A ideia é que Deus escreveu cada um dos nossos membros, arquitetou tudo como devia ser, e foi fazendo que acontecesse, cada um por sua vez. A outra interpretação que traz esse verso 16 é que são os nossos dias que foram registrados no livro de Deus antes que qualquer um desses dias existisse. A ideia é de que Deus nos formou minuciosamente, também planejou nossos dias desde o seu começo. Olha, irmãos, isso é tremendo. Desde a concepção já está lá contado, escrito, até o último dia da nossa vida. Como Jó escreve lá em 14:5, diz assim: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número de todos os seus meses, e tu lhe puseste limite, e não passará além deles. Toda a nossa vida já está escrita no livro de Deus. A palavra nos ensina que ninguém pode se esconder do Deus onipotente. Aí voltamos para o exemplo de Jonas. O profeta não apenas tentou fugir de Deus, mas também tentou se esconder de Deus. Ele se deitou no porão do navio, no meio do mar, mas Deus é onipresente e encontrou Jonas ali. Aí a gente pergunta: como alguém poderia se esconder em pleno mar
justamente daquele que criou o mar e criou a terra também. Quão inútil foi esse plano de Jonas. Por outro lado, irmãos, não há tarefa que seja difícil para Deus. Difícil, impossível, não dá, não consigo, não posso, são palavras ou expressão que não fazem parte do dicionário de Deus, faz parte do nosso dicionário. A palavra de Deus em Mateus capítulo 19, 26 diz assim: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Irmãos, só em pensar que até aquilo que não existe, Deus pode trazer ao reino da luz. Que Deus poderoso é esse? Mais tarde, o apóstolo Paulo ficou tão extasiado quanto Davi diante dos decretos eternos de Deus. Aí Paulo diz assim: porque dele e por ele e para ele são o quê? Todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Amém. E finalmente, a terceira parte do verso do Salmo, no verso 19, diz assim: tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como seus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abobino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa última parte do verso, essa quarta parte, parece fora do contexto, né? Mas também é fácil perceber que essa é a única conclusão possível depois que o salmista reflete sobre a grandeza de Deus. Ele demonstra sua indignação contra aqueles que ousam fazer pouco caso de Deus. Por isso ele os declara odiar os ímpios. Irmãos, aqui é importante entender que não há uma contradição com o ensino de Jesus lá no Novo Testamento, de que temos que amar os nossos inimigos. Não, o salmista não está declarando sua ira contra seus próprios inimigos, mas contra os inimigos de Deus. De Deus. O salmista também demonstra não ser um hipócrita. Ele não aponta sua indignação apenas para os ímpios, mas contra ele mesmo, né? Ele sabe que tudo que no fundo, por sua própria natureza, ele não é melhor do que as outras pessoas, né? Por isso ele sente temor diante da santidade de Deus. Então, naturalmente, ele encerra sua oração com um sincero pedido a Deus: sonde-me, Senhor, prove-me, esquadrinhe-me, vê se há em mim algo errado. O salmista, ele reconhece que nem mesmo ele próprio é capaz de discernir completamente o seu coração. O profeta Jeremias escreve que o coração do homem é enganoso. Lá no capítulo 17, verso 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto,
quem o conhecerá? E o próprio Jesus, lá em Mateus 15:19, ele diz que do coração do homem procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias. E é por isso que o salmista temia que algum mal oculto pudesse estar dentro dele. A palavra hebraica traduzida como mal, ela é bastante ampla. Ela transmite inclusive um sentimento de idolatria. E é nesse sentido, como se o salmista estivesse dizendo: Deus, sonda-me e veja se há algo escondido em mim, que pecaminosamente possa querer tentar rivalizar com a tua grandeza e ofender a tua presença. Vê se há algum pecado, Senhor, ó Deus, alguma idolatria, algo que vá contra a tua santidade, contra a tua pessoa. Era como ele estivesse pedindo a Deus um check-up na sua vida. E no final ele diz assim, ele se rende aos pés do Senhor e diz assim: dirige-me, Senhor, pelo caminho reto. Repreende esse mal que está dentro de mim, vem trazendo cura à minha vida, mas faz que eu caminhe pelos caminhos eternos. Esta é, portanto, irmãos, o resumo da oração de Davi no Salmo 139, que deve ser também a nossa atitude. Pedir para que Deus nos sonde. Às vezes, irmãos, nós estamos em conflitos. A gente já somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Mas às vezes pelo um deslize, pelo uma falha, um pecado, o diabo fica cutucando, fica acusando, e a gente entra em conflito de que Deus não quer mais saber da gente. Lá a palavra do Senhor nos evangelhos diz: aquele que já se banhou não precisa tomar banho de novo. Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador, não se faz de novo. Quem já se banhou, basta apenas lavar os pés que se sujaram na caminhada. Mas muitos cristãos não sabem disso e ficam sofrendo, né? Basta confessar ao Senhor. A gente, enquanto estiver aqui, não vamos alcançar a perfeição completa. Alcançaremos a perfeição quando chegarmos lá no céu. Mas enquanto caminhamos aqui, dependendo da graça do Senhor e da sua misericórdia. E sempre que tivermos errado, buscamos os pés do Senhor para que Ele nos perdoe. A palavra do Senhor diz: se confessarmos vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Isso quer dizer que o diabo não tem mais que lhe acusar. Você está rendido aos pés do Senhor, pedindo perdão. Amém, irmãos. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê graça, que perdoe nossos erros, que sonde os nossos corações, o nosso mais íntimo, e venha produzindo cura em nós, e venha nos conduzindo pelos caminhos eternos.